Oi, jovem, tudo bem? Espero sinceramente que você esteja ótimo. O assunto de hoje é cinética radioativa. Então vamos lá. Um elemento radioativo emitirá radiação eternamente? Então, antes da gente responder essa pergunta, a gente tem que lembrar o que é radioatividade, né? Um elemento ele é radioativo quando ele tem um núcleo instável e aí, para adquirir estabilidade, ele emite partículas, né? Ele bota para fora do seu núcleo algumas partículas. E aí, assim, ele vai ficar estável. Então, respondendo essa pergunta, né, se a gente prestar atenção no conceito, a gente vai perceber que não. Né? Com o passar do tempo, o elemento vai emitindo as partículas e vai se tornando um núcleo estável. E aí a gente usa aí o conceito de tempo de meia-vida ou período de semidesintegração, que é o principal conceito da cinética radioativa e é o conceito que a gente vai se ater aqui hoje. Tá? Então, o que é meia-vida ou período de semidesintegração, que é simbolizado aqui por essa letra P maiúscula? Então, é o tempo necessário para desintegrar a metade dos átomos radioativos existentes em uma dada amostra. Né? Então, eu tenho aqui uma massa inicial M0, passa uma meia-vida, que eu chamo aqui de 1P, e essa massa inicial ela se divide à metade. Passa uma outra meia-vida, um outro tempo de meia-vida, e essa massa, comparada à inicial, se divide, né, a 1/4. Né? É sempre a metade do que restou. Passando uma outra meia-vida, seria 1/8 da massa inicialmente. Então, cada meia-vida que passa, ele vai perdendo metade da massa radioativa que ainda resta a ele. Então, a gente usa esse raciocínio para resolver questões de meia-vida e a gente também pode resolver com o auxílio dessa fórmula que está aqui, né? Onde M0 é a massa inicial, o M é a massa final, T é o tempo decorrido e o P é o valor da meia-vida. Tá? É importante que esse tempo e esse valor da meia-vida que eles estejam na mesma unidade. Pode ser minuto, pode ser hora, pode ser dia, pode ser anos. Tá? Então, esses valores, né, de tempo de meia-vida, eles dependem de elemento para elemento. Eu vou mostrar já num exemplo aqui. Tá? Então, aqui você tem o mesmo raciocínio, né? Massa inicial, passa uma meia-vida, divide por 2, passa outra, divide por 4, divide por 8, 16 e assim vai. Ok? Esse X aqui seria o número de meias-vidas que passou. Ah, passou uma meia-vida, passou 2, passou 3, passou 4, tá? Então, essa é uma outra forma de apresentar essa fórmula aqui. Bom, e também é super comum, né, a gente ter questões onde a meia-vida ela é abordada através de gráficos. Né? Então aqui você está vendo uma outra representação, onde eu começo com uma massa inicial, que seria 100% da massa radioativa do átomo. Né? Quando passar uma meia-vida, que é esse tempo aqui, né, essa massa vai dividir pela metade, então a massa inicial divide por 2, e eu tenho 50% da amostra radioativa. Quando passar uma outra meia-vida, essa massa inicial vai ser dividida, né, por 4 vezes. Né? Então, 1/4. E aí eu já vou ter aqui 25% restando da massa radioativa desse átomo. E assim vai até, repara que essa curva ela tende a zero. Né? Então, tem aqui 12,5%, 6,25% seria a próxima etapa, 3,121%, 125%, e a tendência é que essa meia-vida, né, essa massa radioativa, ela caminhe para zero. O valor da meia-vida ela não altera, tá? O que só vai alterando é a massa radioativa. Então, nesse próximo slide aqui, você tem alguns exemplos, né, de valores de meia-vida de alguns elementos. Então, repare que você tem de meias-vidas que duram bilhões de anos, como a do urânio, o isótopo, né, 238 de massa 238 do urânio, o do potássio também, o do carbono 14, que é muito conhecido por ser utilizado para datar fósseis. Né? E até tempos de meia-vida que passam em dias, né, em horas, em minutos e até em segundos, aqui, como esse aqui do
do Rn de massa 220, ok? Então vamos ver aqui agora alguns exemplos de resolução de questões que abordam esse conceito da meia-vida, tá? Então o primeiro exemplo que eu trouxe, ele fala assim, ó, uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. Partindo de 100 gramas do material radioativo, que massa da substância radioativa restará após 32 horas? Então, olha, a gente começa com uma massa inicial de 100 gramas, e aí passa a primeira meia-vida, essa massa vai cair para 50 gramas. Passando uma outra meia-vida, essa massa vai para 25 gramas. Repara que a pergunta fala que massa da substância radioativa restará após 32 horas. Então a gente vai de 8 em 8, né? Então 8 horas, mais 8, 16, mais 8, 24, de 25 gramas, essa massa agora cai para 12,5. E na última etapa, que vai somar aqui as 32 horas, então 8, com 8, 16, com 8, 24, com mais 8, 32 horas, essa massa de 12,5 vai cair para 6,25 gramas. Então essa é a massa que vai restar no final, quando passar as 32 horas, ok? A gente pode resolver essa questão fazendo esse tipo de raciocínio, ou quem preferir pode utilizar a fórmula. Então a gente vai mostrar aqui, olha, calculando pela fórmula. Então a meia-vida, que é o P, é de 8 horas, a massa inicial é de 100 gramas, e a pergunta dele qual é a massa final. O tempo decorrido foi de 32 horas. Repare então que a meia-vida, né, o valor da meia-vida, que é o P, e o tempo decorrido estão na mesma unidade, tá? Se por um acaso, né, a questão der a meia-vida em hora e o tempo em minutos, enfim, aí você tem que transformar para ficar na mesma unidade. Então aqui eu estou lembrando a fórmula, né? A massa final vai ser a massa inicial, 2 elevado ao tempo sobre a meia-vida, né? Então, substituindo, massa inicial 100 gramas, o valor do tempo decorrido 32 horas, o valor da meia-vida 8 horas, e aí ficou 100, 2 elevado a 4, que vai dar 100 dividido por 16, que dá os mesmos 6,25 gramas, tá? Não tem a menor diferença se você faz com esse tipo de raciocínio aqui, que eu particularmente considero mais fácil, mas eu sei que tem alguns alunos que gostam de fórmula, então você pode fazer pela fórmula também, tá? Você vai chegar no mesmo resultado, ok? Bom, então a gente vai fazer mais uma questão aqui parecida com a outra, para reforçar o conceito, tá? Então nessa questão aqui ele fala, a meia-vida do isótopo sódio, de massa 24, é de 15 horas. Se a quantidade inicial for de 4 gramas, depois de 60 horas sua massa será. Então a gente pode resolver das duas formas. A gente pode usar a fórmula ou pode fazer aquele decaimento da massa, que é o que eu vou fazer inicialmente, tá? Então a gente começa com uma massa inicial de 4 gramas e ele me diz que a meia-vida é de 15 horas. Então nas primeiras 15 horas, esses 4 gramas vai cair a metade, que seria 2 gramas. Depois, passando mais 15 horas, que é o valor da meia-vida, esse 2 gramas vai virar 1 grama. Depois vai passar outra meia-vida e esse 1 grama vai virar 0,5 gramas. Depois outra meia-vida, completando as 60 horas, repara, 15, mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60 horas. Então esse 0,5 vira 0,25 gramas. Então tá aqui a massa final, seria a nossa letra B, tá? Ou você pode também utilizar a fórmula, tá? Lembrando que a fórmula é massa inicial sobre massa final é igual a 2 elevado ao tempo sobre a meia-vida. Tá? Então a massa inicial, ele começa aqui, né, com uma massa de 4 gramas. Tá? Deixa eu tirar esse grama aqui. Isso. Senão vai fazer confusão.
E a massa final que ele quer saber. 2 elevado ao tempo, então o tempo aqui ó, foi um tempo de 60 horas, que vai ser dividido pelo valor da minha vida, que é de 15 horas. Tá? Então, massa inicial 4, a massa final quero saber, 2 elevado ao tempo decorrido, que foi o tempo de 60 horas, e o valor da minha vida, que é de 15. Tá? Então, olha, 4 sobre m igual a 2,60 sobre 15, vai dar 4. Né? Ora, eu vou trocar esse m de lugar com 2 elevado a 4. Né? E 2 elevado a 4 dá 16. Ok? Então, aqui, olha, 4, esse 16 vai passar aqui para baixo, igual a massa. Certo? Então, essa massa vai ser 1/4, né? Dividindo por 4, dá 4 por 4 dá 1, 16 por 4 dá 4. Né? 1/4 é o nosso 0,25 gramas. Ok? Não tem mistério, pode fazer das duas formas. Tá? Bom, essa outra questão aqui, ela trabalha com gráfico, né? Normalmente a galera não gosta muito de gráfico, mas vocês vão ver que essa aqui é tranquila. Então ele fala aqui, ó, considere o gráfico da desintegração radioativa de um isótopo. Okay? Aqui é o número de mol de átomos. Número de mol, eu sei que a gente não está muito acostumado com esse conceito, tá? Mas mol é a quantidade de matéria. Okay? Pode ser átomo, pode ser molécula, tá? Então não precisa ficar muito preocupado nesse momento com essa palavra mol. Pode entender como uma quantidade, ok? No caso aí é uma quantidade de átomos, tá? Então, olha, para que a fração de átomos não desintegrados seja 12,5% da amostra inicial, o número necessário de dias é. Então, repare que aqui eu tenho um gráfico que expressa a quantidade e aqui eu tenho a representação em dia, certo? Então, olha, o que a gente sabe que a meia-vida é? A meia-vida é o tempo que leva para o elemento perder metade da massa radioativa dele. No caso aqui não é massa, né? É a quantidade, número de mols. Então, repara que aqui no 1,6 é a quantidade inicial dele, eu teria 100% da amostra. Né? Repara que esse 1,6 chega no valor da metade dele, que seria o quê? 0,8 em 5 dias. Repare que 1,6 vira 0,8 no tempo de 5 dias. Então aqui, olha, eu diria que aqui passou uma meia-vida, que eu tenho agora de 100 caiu para 50% da massa. Repare que esse 0,8 chega na metade, que seria 0,4, em mais 5 dias, ou em 10 dias. E eu vou ter o quê? Em termos de percentual, de 100 cai para 50, 50 cai para 25%. E aí o 0,4 chega à sua metade aqui, olha, em 0,2 no tempo de 15 dias. E que vai ser 12,5% da amostra inicial. Então, olha, levou de 100 para a metade, que é 50%, 5 dias, 50 para 25%, 10 dias, de 25 para 12,5%, 15 dias. Ok? Então a gente pode trabalhar também com o percentual, né? Tranquilo, galera? Espero que sim. Bom, então vamos fazer mais uma questão, né? A concentração de carbono 14 nos seres vivos e na atmosfera é de 10 partes por bilhão. Esta concentração é mantida constante graças às reações nucleares, representadas a seguir, que ocorrem com a mesma velocidade. Então aqui você tem aqui as transformações, né, do nitrogênio recebendo um nêutron, virando carbono, emitindo uma partícula X, e o carbono emitindo uma partícula Y e virando nitrogênio. A análise de um fragmento de um fóssil de 16.800 anos de idade revelou uma concentração de carbono 14 igual a 1,25 partes por bilhão. Calcule a meia-vida do carbono 14.
Olha, diferentemente das outras questões, é que ele quer saber o valor da minha vida, né? Então, como que a gente vai fazer o raciocínio dessa questão? Repare que no início aqui, olha, ele me disse que você tem uma concentração constante de 10 partes por bilhão, né, de carbono 14 nos seres vivos. Então, seria uma massa inicial. Todo ser vivo tem esta quantidade, 10 partes por bilhão, nele. Então, eu vou chamar isso de uma quantidade inicial, de M0, de massa inicial, né? E que depois de 16.800 anos, né, depois desse tempo aqui, o fóssil revelou a concentração de 1,25 partes por bilhão, né, a massa final. E ele quer saber o valor da minha vida. Olha, então, inicialmente, eu tinha o quê? 10 partes por bilhão no ser vivo. Quando passar a primeira meia-vida, que eu não sei quanto é, né? Mas eu sei que a meia-vida é o tempo que leva para essa massa cair a metade. Então, esse 10 vai virar 5 partes por bilhão. Quando passar uma outra meia-vida, esse 5 vai virar 2,5. Quando passar uma outra meia-vida, esse 2,5 vai virar 1,25 partes por bilhão. Ok? Então, repara que eu começo aqui da massa inicial de 10 e cheguei na massa final de 1,25. Tá? E ele me disse na questão que isso aqui, de 10 até 1,25, levou que tempo? 16.800 anos. Ok? Então, olha só, repara que esses 16.800 anos correspondem a 3 meias-vidas. Então, levou 3 meias-vidas para atingir esse tempo de 16.800 anos. Então, se eu quero saber o valor da minha vida, eu sei que 3 meias-vidas levou 16.800 anos. Então, uma meia-vida vai ser 16.800 dividido por 3. Então, o valor da minha vida é de 5.600 anos. Ok? Então é isso, pessoal, por hoje. Espero que vocês tenham entendido os conceitos de cinética radioativa, né? O conceito de meia-vida, o período de semidesintegração. E bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.